Fala galera, bom dia, tudo bom? Ah, hoje é terça, né? Terça, eu tô perdido no tempo, é segunda, né? Então, uma Shavuot, excelente semana para todo mundo. No vídeo anterior que eu fiz, eu falei a respeito da não continuidade, né, na virgindade de Miriam, Maria, mais conhecida, né, no cristianismo por Maria, a mãe de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. E nesse vídeo eu fiquei devendo, eu falei que iria fazer um outro vídeo para dar os textos, né? E eu usei essa Bíblia aqui no vídeo, né, que é uma Bíblia católica, de editora católica. Não tem diferença, né? É tudo igual, mas há um pensamento social, né, de que há diferença no texto protestante, né, o texto protestante para o texto católico. E aqui, ó, para fazer prova, mais uma vez, Bíblia Sagrada, edição pastoral, editora Paulus, né? Na vez passada eu fiz a leitura aqui, ó, da Sociedade Bíblica Católica, tá vendo? Aqui, ó. Então, só para ficar claro, não tem diferença. Eu leio aqui na Bíblia, cujo cânon, né, o compilado é protestante, tá vendo? Bíblia de estudo apologético, apologia é defesa da fé. E nessa Bíblia aqui, ó, tá vendo? Instituto, e ler o contrário é difícil. Cristão de Pesquisa, Instituto Cristão de Pesquisa, tá vendo? Traduzida pelo padre João Ferreira de Almeida, edição corrigida e revisada, fiel ao texto original. Tá vendo aí? Então, eu leio aqui e não tem diferença nenhuma. Ainda leio aqui no Novo Testamento aramaico. Aqui só traz o texto com os nomes e algumas palavras do aramaico e do hebraico, né? Não, é só o texto da língua original de Jesus, né? De Yeshua HaMashiach, que era judeu, né? É judeu. Ele está vivo, né? Então aqui, na vez passada, eu fiz a leitura de um texto que está no Evangelho de João, onde falava que Jesus, deixa eu abrir aqui, João. Então, no texto do vídeo passado, falava assim, né? Foi assim em Caná da Galileia que Jesus começou seus sinais. Ele manifestou a sua glória e seus discípulos acreditaram nele. Depois disso, Jesus desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram apenas alguns dias. Então, isso está em João, no capítulo 2, no versículo de número 11 em diante, né? 11 e 12. Então, João, Evangelho segundo São João, capítulo 2, versículo 11 e 12. Foi o texto que eu li no vídeo anterior. E aí eu fiz a menção e eu falei sobre o dogma da virgindade de Maria, né? E eu recitei um texto que está em Mateus, quando o anjo fala com Maria, que ela vai dar à luz, e aí ela
Pergunta, mas como pode ser se eu não conheci homem algum? Ou seja, não tive relações, né? Ela já era desposada de José, tinha o contrato de casamento já feito e faltava só desposar. Só que nesse interim, né, na cultura judaica faz-se um contrato, é como se fosse o nosso noivado, né? Então tem aquele contrato, o homem ele tem um tempo determinado para ele construir a sua vida, né? Ter seu emprego, seu salário, comprar a sua casa ou alugar, né? E mobiliar a casa, preparar a vida dele para o casamento, para desposar a sua prometida, a sua noiva. E aí, em Mateus, tem uma passagem que vai falar assim: porquanto não a conheceu, enquanto não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Né? Vai falar... Ora, o nascimento de Jesus foi assim: estando sua mãe Maria desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Planejando isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E darás à luz a um filho, e chamarás seu nome Yeshua, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. E Yeshua é o nome de Jesus, né, que a gente conhece como Jesus, que é um nome grego. Jesus é a transliteração do nome Iesus, no grego, mas o nome original em hebraico é Yeshua, e que quer dizer Deus salva. E aí tudo isso aconteceu para que cumprisse o que foi dito por parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, né, que traduzido é Deus conosco. E aí José, despertando do sono, fez como um anjo lhe ordenara, recebeu sua mulher, então, e não a conheceu, Mateus capítulo 1, versículo 25, e não a conheceu até que deu à luz a seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Yeshua. Então, em Mateus, no capítulo 1, no verso 25, vai falar: e não a conheceu, enquanto não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Esse conhecer, eu expliquei lá no primeiro vídeo, que não é saber quem é. Não é que não havia sido apresentada ainda, não é que ele não a conhecia, ele conhecia, tinha um contrato, estava desposado, tomou, ela levou para Belém, né? Se você continuar o texto, né, no capítulo 2 vai estar lá: aí tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo de Herodes, eis que um dos magos... Aí aqui não está discorrendo a questão de que houve um recenseamento em Belém, e que José, por ser natural de lá, e Maria tiveram que irem para lá, para recensear, que chegou lá, não tinha lugar para eles, nas hospedarias, e aí que eles fizeram uma tenda no original, não foi para para uma manjedoura, não foi para um curral, né? Eles fizeram uma tenda. Tem uma versão que diz até casa, né? Mas no original aqui, ó, no aramaico, tá tenda. E eu expliquei no outro vídeo aí que esse povo judeu, eles habitavam em tenda, eles já estavam acostumados a habitar em tenda. Quando eles saíram do Egito, eles moraram 40 anos em tendas. E que o apóstolo Paulo fazia tendas para vender, né, para se sustentar financeiramente. E aí, então eu falei aqui, discorri aqui no Evangelho
segundo São João, no capítulo 2, versos 11 e 12, dizendo que aqui fez uma menção e deu uma definição, né? Ó, com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. E aí o dogma vai dizer, né? Se eu abrir aqui na Bíblia Apologética, em João, no capítulo 2, tem um comentário aqui. Em João não, em Mateus mesmo. Mateus 9, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Eu até marquei tudo aqui na Bíblia Católica. Tem um texto que vai falar. É isso aí. Mateus capítulo 12. No versículo 46 em diante, vai falar assim: Jesus ainda estava falando às multidões. Eu estou lendo aqui, ó. Né? Jesus ainda estava falando às multidões. Sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora e foram procurar, do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Nesse contexto, Jesus fala assim: quem é a minha mãe e meus irmãos? E aí ele vai falar aqui, assim: aqui estão a minha mãe e meus irmãos, né? Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Aí vão pegar esse contexto, que está em Mateus capítulo 12, e aí no dogma vai falar que Jesus não tinha irmãos, que o texto bíblico não está se referindo literalmente a irmãos consanguíneos, filho de Maria, né? Que ali eram primos, ou que os que creram nele é aquele que são irmãos, vai pegar esse contexto. Mas não é isso que a palavra diz, não é isso. Aqui, né, João, ele fez uma distinção. Ele falou: olha, estão aí fora sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Está deixando bem claro. Aí, para que não houvesse controvérsia, eu falei, num outro texto, no dia eu não achei, num outro texto eu vou ler com vocês a respeito dos versículos que falam, né? Que falam sobre sobre os irmãos de Jesus. E aí vamos pegar aqui, ó. Deixei marcadinho aqui. Então eu li esse de Mateus. Anota aí, dá um pause no vídeo e anota, ó. Mateus capítulo 12, versículo 46 e 47. Até o 48, pode ler lá para você acompanhar tudo que eu falei aqui, até o 50, né? Mateus 12, 46 a 50. Aí você vai passar uma página. E vai vir para Mateus capítulo 13, verso 5. Aqui a letrinha é miudinha, então eu tenho às vezes dificuldade para enxergar o número, né? Mas é isso mesmo. 55. E diz assim: esse homem não é o filho do carpinteiro? Está falando de Jesus. Se você ler o texto no parágrafo anterior, que é no 53, fala assim: quando Jesus terminou de contar essas parábolas, saiu desse lugar e voltou para a sua terra, Natsiri, Nazaré. Aqui, Nazaré, é Natzerat, em hebraico, Natzerat.
é Nazaré. Então, Jesus terminou de falar essas coisas, voltou para sua terra, ensinava as pessoas na sinagoga. Está no texto aqui em português. Ensinava as pessoas na sinagoga, de modo que ficavam admirados e diziam: de onde vem esta sabedoria e esses milagres? Esse homem não é o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? Seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Tiago, José, Simão e Judas não são os seus irmãos? E suas irmãs não moram conosco? Ou seja, na cidade aqui. Então, de onde vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa de Jesus. Ou seja, como é que pode aquele menino que eles viram crescer lá em Nazaré, agora está falando essas coisas com grande sabedoria, manifestando sinais e poder de Deus? Eles, né? Mas não é ele o carpinteiro. José, o pai, já tinha morrido nesses dias. Então, eles não fizeram menção a José, o pai aqui. Mas não é sua mãe Maria, não são os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Suas irmãs não moram aqui conosco, né? Então, a Bíblia está fazendo menção a uma família. E se você estudar no contexto judaico, não é permitido ligar as trompas e nem fazer vasectomia e nem usar anticoncepcional, nem nenhum modo contraceptivo. No judaísmo, o casal tem tantos filhos quanto Deus permitir que tenham. Naquela época, fazia-se muitos filhos. Então, eles tiveram 4 filhos homens, várias mulheres, sem contar Jesus, que foi só de Maria, concebido pelo poder do Espírito Santo. Essa concepção foi virginal, porque ela tinha que ser pura para que o Espírito a usasse. E ela era cumpridora de Torá, da lei, ela se santificava, né? Praticava uma vida devota a Deus. E Deus achou graça nela, na pureza do seu coração, na sinceridade em adorar e servir a Deus e cumprir as suas mitzvot, os seus mandamentos, que são os mandamentos de Deus que santificam o homem. Né? Em Hebreus 12:4, se eu não me engano, ou 4:12, depois você dá... Vamos dar uma conferida logo aqui. Hebreus... Deixa eu achar o livro de Hebreus aqui na Peshitta, porque a disposição é diferente dos textos trazidos do grego. Aqui foi arrumado de forma que as cartas ficassem em ordem de acordo com o autor. E na Peshitta não é assim. Eu só não gosto dessa demora porque o vídeo fica longo, né? Mas ainda não estou 100% familiarizado com a Peshitta. Eu sou 100% familiarizado com a Bíblia normal, né? Deixa eu ver aqui. Hebreus 12, 4, vou conferir o 4:12 que está na frente, porque é viva a palavra de Elohim, então é 12:4. Tomara que seja mesmo para a gente não se alongar. Também não é. Vou dar um Google, galera. Vou dar um Google. Perdoa a minha falta de memória. Vivei a paz com todos e a santificação, sem a qual é 12:14. Eu sempre faço confusão. Então, Hebreus 12:14. Hebreus, capítulo 12.
verso 14. Corram atrás de Shalom com todo homem, e depois de Kedushá, sem a qual o homem não verá nosso Senhor. Traduzindo, vivei a paz com todos e a santificação. Ou seja, primeiro viva em paz com todos os homens. E depois, tá falando aqui, corram atrás de Shalom com todos os homens. Ou seja, corram atrás de viver em paz com todos os homens. E depois corram atrás de Kedushá, de santidade, de santificação, sem a qual o homem não verá o Senhor. É isso que o texto está falando, o autor da epístola escrita aos Hebreus está recomendando isso. Então Maria se santificou, ela vivia uma vida sagrada, uma vida santa, uma vida devota, era virgem, Deus achou graça e escolheu-a para ser a mãe do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No entanto, ela já era uma mulher desposada, E Deus não tem nenhum problema com isso. Ele fez o homem para a mulher para o homem, e a vida, para que ser vivida, e deu a ordem de que nós multiplicássemos e povoássemos a terra. Então não há nenhum mal nisso. A questão é que são dogmas que são criados para te desviar do contexto original das Sagradas Escrituras, para te tirar de um caminho, de uma jornada que vai te levar para Deus. Essa é a questão que a gente bate aqui. Não tem problema nenhum com a igreja que está estabelecida lá em Roma, nem com as pessoas que frequentam lá. Mas o meu problema é com a doutrina, que não é uma doutrina divina. Vocês me perdoem, não é. Quando o cara cria um monte de dogma, um monte de mentira, e te leva a uma crença onde você pega aquilo que Deus determinou que você tem que elevar para ele e eleva para uma outra pessoa, porque em Êxodo, no capítulo 20, está escrito: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da terra da escravidão, da casa da escravidão. Você fala, eu não sou judeu, eu não fiquei escravo no Egito, mas o Egito simboliza esse mundo, simboliza o pecado. E ele te tira dessa terra, desse mundo, da terra da servidão, da escravidão, do pecado. E te traz para uma vida nova com ele. Ele fala, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Adorarás somente a mim. Não terás diante de mim outros deuses. Não farás para ti imagem de escultura de coisa nenhuma, nem do que está no céu, nem na terra, nem no mar embaixo da terra. Então, se alguém faz uma estátua, seja lá o motivo que for que falem para você, já está errado. Já está descumprindo os mandamentos de Deus. E se você descumpre os mandamentos de Deus, você peca. O apóstolo João fala, porque o pecado é a transgressão da lei. Se você transgride a lei, você peca. E se você peca, você não está se santificando. Logo, você está se contaminando. E aí, sinto muito, não são os contaminados que verão a Deus, mas os santificados. E Maria se santificou, achou graça e Deus usou, E ela trouxe ao mundo o nosso Salvador. E aí, continuando, em João, no capítulo 7... versículo 3 em diante, fala assim: então os irmãos de Jesus lhe disseram, tu deves sair daqui e ir para a Judéia, para que também seus discípulos possam ver as obras que tu fazes. Aqui está falando dos irmãos de Jesus, E aí, se a gente for pegar, olha, para sintetizar, eu vou ler mais 3 textos aqui com vocês. E agora eu vou ler aqui na Peshitta. Tá aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, verso 14, fala assim: todos estes, como um, foram constantes na oração, como uma só alma, com as mulheres, e com Miriam, Maria, mãe de Yeshua, e com seus irmãos. E aí, dando continuidade aqui, eu falei 3, mas vai ser só mais 2.
Aí fala assim, ó, em Gálatas, no capítulo 1, no verso 19, Paulo fala assim, mas não vi os outros Shelrim, ou seja, apóstolos, emissários, exceto Iacove, Tiago, irmão do nosso Senhor. Então a Bíblia, ela está repleta de textos que vão fazer menção a irmão e irmã. E aí vai fazer distinção entre discípulo, entre mãe e entre os moradores de determinada cidade, entre fariseus, entre saduceus. A Bíblia está fazendo distinção. Então, vir e dizer que não é irmão sanguíneo que a Bíblia está falando, isso é papo furado. Isso é papo furado. A Bíblia está falando exatamente de irmãos de sangue, filho de Maria e de José. Então fica esse vídeo de explicação ética. Aí, ó, anota aí, ó, Mateus 13:55, Marcos 3:31, 35, Marcos 6:3, Lucas 8:19 a 21, João 2:12 e João 7, do 2 ao 10, Atos 1:14, 1 Coríntios 9:5 e Gálatas 1:19, que foi o último texto que eu li, né? Que o apóstolo Paulo fala que encontrou, se não encontrou nenhum dos apóstolos, dos Shelrim, né? Senão a Iacove, Tiago, irmão do nosso Senhor. Então, minha gente, é isso. Tá aí, paguei minha dívida, trouxe para vocês aqui, né? Dentro das minhas condições, na correria, né? Eu ainda vou começar a trabalhar agora. Então, trouxe para vocês uma elucidação, né? Vale o que está escrito, né? O apóstolo Paulo, ele fala assim, olha, se alguém trouxer para vocês alguma doutrina diferente dessa que eu prego, seja considerado anátema, maldito. O que a gente tira de exemplo, de ensino disso aqui? Jesus falou assim, examinai as escrituras porque julgais nela conhecer a mim. Nós temos que examinar as escrituras. Se não tiver escrito na escritura, duvida.